Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast, o Pod Luz, aquele programa que veio para ficar e iluminar nossa vida, né? Com mensagens positivas, um bate-papo descontraído aqui com os nossos amigos que estão trabalhando com a gente aí na Seara de Jesus, contribuindo cada um à sua maneira. E hoje um convidado super especial, amigo do coração, de longas datas, né? Sim. Pode colocar longas datas aí. Se apresente aí, meu amigo. Meu nome é José Albuquerque de Souza, né? Eu sou trabalhador aqui do Cemitério de Luz. Já estamos aqui há alguns anos aqui lutando no Cemitério de Luz, né? E para mim é um prazer estar aqui hoje para fazer essa entrevista aí com vocês, né? Legal. E aqui o nosso moderador Deusdete, né? Saudações aí pra turma. Paz e luz aí para todo mundo aí. Nós estamos todos aqui reunidos aqui, recebendo hoje o seu Zé aqui, né? O seu Zé vai contar um pouco aqui da nossa história aqui. Eu vou ficar aqui moderando aqui a conversa entre o Elcio, a Lídia e seu Zé. Mas vamos lá. Seu Zé, nós começamos esse trabalho, já é sucesso nacional, só feedback legal, até porque nós criamos aqui o nosso registro, que vai servir de base aqui para a nossa vida, porque muita gente quer ouvir as histórias das pessoas que só conhecem de longe, né? E a gente queria estar mais perto, porque sabe por que acontece? O alcance disso aqui é pessoas que estão no carro dirigindo a caminho de casa, pessoas que estão em casa assistindo ali na rede, deitado no sofá. Então, quer dizer, são histórias que contagiam. E tem pessoas que estão esperando a sua conversa, né? Então, a gente queria saber da sua origem, né? De onde o senhor é, onde o senhor cresceu, como é que foi sua infância, até o ponto como é que o senhor entrou na doutrina espírita. Isso. Muito bem. Eu sou natural da Paraíba, né? Paraíba? Nasci na Paraíba, numa cidade por nome de Campina Grande. Olha só, né? Nordestino. Nordestino. E lá a minha família era muito católica. Minha avó, a mãe da minha mãe me levava muito para a igreja, né? E eu tive essa origem católica lá, né? E de forma que cheguei aqui no Amazonas, depois nós vamos contar como é que nós chegamos aqui. Certo. Você é de Campina Grande, Sou né? de Campina Grande. Come buchada de bode? Comer? É? Mas aqui ainda tem, aqui em Manaus? Aqui em Manaus o pessoal faz uma buchada parecida, né? Mas não é aquela, né? Mas não é aquela. O senhor né? costuma ir para lá, visitar? Olha, eu moro aqui em Manaus, eu cheguei aqui em Manaus em 73, está fazendo acho que 50 anos que eu moro aqui em Manaus, eu devo ter ido lá umas 4 vezes. Só? Certo. Lá na Paraíba. E a gente conhece a seara, né, dos que vêm do Nordeste para cá. Temos muitos amigos, né? Inclusive da Paraíba vai ter outras entrevistas aí, Sim. né? E a gente queria saber como foi a sua jornada. A gente já sabe que lá a vida foi moleza, foi tranquilo ou foi na seca mesmo? Como é que foi? Lá, a vida lá na minha época lá não era muito abundante não, né? É uma vida um pouco sofrida, assim, pelo menos para nossa família lá, que era uma família pobre, a vida não foi tão fácil não, mas deu para sobreviver, né? E para mim chegar aqui em Manaus, eu cheguei aqui em Manaus em 73, como eu já disse, mas foi uma coisa interessante, né? Eu, como católico, eu tinha uns tios, uns parentes que gostavam de tomar uns golezinhos. E eu, quando fiquei assim com uns 14 anos, 15 anos, eu comecei também a provar. Aprender, né? Aprendi, aí virei um alcoólatra, né? Alcoólatra? Virei um alcoólatra. Com 14 anos, a partir dos 14. 14 anos. Aí com 24 anos, eu arrumei uma obsessão. Nossa. E essa obsessão me fez com que eu chegasse na casa espírita, né? E nesse momento que eu cheguei na casa espírita, eu curei a minha obsessão, me tornei, não espírita, mas me tornei um frequentador do centro espírita lá. Tem turma lá do interior aqui que quer saber o que é obsessão, o que está acontecendo, o que é isso aí. A obsessão é uma influência, né? De um espírito que se aproxima de nós. Nesse momento eu estava desprotegido, não tinha nenhuma proteção, né? E esse espírito se aproximou de mim e me intuía para beber. Então ele me intuía a beber.
Eu, quando estava bebendo, eu não sentia nada. Quando eu parava de tomar, eu sentia muita coisa, mal-estar, eu ia beber. Então, era a aproximação dele. Quando ele se aproximava, eu sentia esse mal-estar, não dormia, né? Tinha uma sugestão de medo. E isso tudo foi explicado no momento que eu cheguei no Centro Espírita. Olha aí, né? Agora, você tem ideia, a gente trazer assim, né, seu Zé? Todo mundo fica aí, né? A gente tem vários ouvintes, né? Várias famílias nos ouvindo, né? Que tem um parente ali que bebe, ou tem um conhecido que bebe, né? E muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Que as pessoas não bebem sozinho, né? Porque quando o senhor tinha essa vivência, como era, né? Então, tive essa vivência, né? E passei por essa experiência. E conheci a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, né? E depois de pouco tempo, mais ou menos, que eu estava frequentando esse centro espírita lá, o nome do centro espírita era Centro Espírita Varões do Senhor. Isso aonde? Aqui Lá na Paraíba. Ah, na Paraíba. Acho ainda, na Paraíba. Em Campina Grande. Em Campina Grande, isso na Paraíba. Certo. E o nome dessa casa espírita era Varões do Senhor. E o presidente lá era um capitão do exército reformado por nome de Aldame. Ainda existe essa casa, seu A casa ainda existe. Eu estive lá agora em 2014 e essa casa ainda existe lá. Que legal. Ainda funciona lá, fazendo tratamento espiritual, recebendo as pessoas, tratando as pessoas. Está firme e forte lá essa Graças casa. a Deus. Show, né? Não, é Bom bacana, saber, bom saber viu? disso. Uma casa irmã. E aí, depois de uns 8, 9 meses, e eu nessa época eu já era motorista, e eu estava trabalhando num táxi lá em Campina Grande, e um cidadão também que tinha táxi lá veio embora para cá, para Manaus. Era Uber? Não, Da Uber da época. Nessa época, Não tinha. nessa época Tinha não Uber, tinha, não? nessa época não tinha Uber, né? E aí ele veio para cá e depois ele, um certo tempo que ele estava aqui, dificuldade naquela época de ter um contato, ele conseguiu fazer uma ligação para mim e me convidou para ir para Manaus. E eu vim para Manaus. Isso em 73. Certo. Isso eu me lembro como se fosse hoje. Nossa, No- bem viva na memória, No né? dia 16 de julho, 16 de julho. no dia 16 de julho de 1973. Então tá fazendo fez agora aniversário agora. 50 anos agora, né? 50 anos agora, né? Então eu cheguei aqui e fui trabalhar novamente na praça, né? Certo. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu cheguei aqui um dia de sábado, na segunda-feira eu fui trabalhar, sem conhecer a cidade, nada, né? E aí peguei um táxi para trabalhar. Fiz uma corrida para o centro, ali na 7 de setembro, deixei o passageiro e peguei outro passageiro. Outra pessoa deu com a mão, eu peguei essa pessoa, ela me disse, me deixa na Federação Espírita Amazonense. Olha, coincidência? Acho que não. Coincidência, eu acho que não, né? Então, o senhor já conhecia Centro Espírita, né? Então, tudo tranquilo. Aí eu fiquei na minha, né? Eu digo, o senhor me ensina o caminho que eu cheguei aqui, estou com 2 dias que eu cheguei aqui, não conheço a cidade. Ele disse, tu veio da onde, bichinho? Eu digo, eu vim da Paraíba. Era o Alfredo, né? Era o presidente da federação na época, Alfredo Trigueiro. Olha. Uma pessoa E não muito- era por acaso mesmo, Uma né? pessoa muito bacana, muito boa mesmo. E daí para frente eu deixei ele lá, e quando eu parei na frente da federação, aí eu falei para ele, eu digo, olha, eu frequento uma casa espírita lá em Campina Grande. Ele disse, é mesmo, rapaz? Então para assistir uma palestra aqui hoje. Hoje tem palestra aqui. Me pega lá em casa, naquele mesmo local. Aí eu, como taxista, Foi. combinei com ele e peguei. Mas a corrida era paga ou era de graça? Rapaz, as primeiras vezes ele pagava, depois ele pegou. Virou amizade, né? Virou amizade, né? Imagina. Rapaz, aí esse cidadão tornou-se meu amigo Olha só. e ficamos carne e osso. Certo. E aí convivi com ele na federação 8 anos. Foi quando ele desencarnou, né? Aí não sei porquê, não deu mais para mim continuar a federação. Mas foi muito bom esse momento, viu? E me traz muita recordação dessa época da federação. Eu era taxista e o Divaldo Franco vinha fazer palestra aqui. Eu carreguei Divaldo Franco no meu carro, no Fusca, hein? Olha, tá vendo? Não, qualquer. E o senhor conversava com ele? Legal. Ele conversava? Eu, o Alfredo e ele, né? O Alfredo era o presidente da federação. E os carros naquela época era Fusca mesmo, né? Os carros de praça era Fusca, não tinha esses carrão. Nós vamos apresentar quem é o Divaldo Franco aí em breve, né? É. Vamos fazer um... E aí eu tive esse contato assim com ele, né? De levar ele no carro. Ele se hospedava na casa do engenheiro que tinha aqui no Vieira Alva, que era o Tinoco. E aí eu sempre
umas 2 vezes que ele veio, não era sempre, umas 2 vezes que ele veio fazer palestra aqui, eu tive esse contato assim com ele. Um cara muito legal, muito bacana, ele é muito sério, né? Ele entra no carro aqui, se você não perguntar nada para ele, ele não fala nada. Não puxa assunto. O Divaldo, né? É, o Divaldo. É sério. E aí fiquei na federação 8 anos, né? Mas E lá, aí lá o continuou. senhor assumiu algum trabalho ou só ia para Não, palestra? Eu nunca assumi, assim, tarefas na casa espírita. Tarefas só na parte da mediúnica, né? Eu sim. participava da mediunidade lá na federação. E o que tinha naquela época ali de atividade? O senhor lembra, assim? Tinha atividade de passe, né? Na federação funcionava segunda, quarta e sexta, parece. Isso de dia ou à noite? Era de manhã e à noite. E À criança? Tinha criança? noite, tinha não. Não tinha, né? Só era para... Adultos. Pra Só adulto, adulto, né? Naquela época tinha uma senhora lá por nome de Dona Noêmia, que ela passava homeopatia para as pessoas. Atendia as pessoas e medicava com homeopatia. Na federação? Na federação. É, legal. Não, diferente, legal. A irmã Noêmia. Depois a irmã Noêmia desencarnou e ficou o Bernardino, que também desencarnou. Nossa, essa turminha toda. E eu já ainda foi. ajudei algumas vezes a fazer manipulação de remédio, né? De medicação, De né? medicação, de homeopatia. Certo. Então vinha as receitas, né? Ela preparava, né? Eles preparavam lá, que eles eram as pessoas que faziam o preparo. E eu só balançava a garrafa, né? Só era para balançar. Porque aquilo ali, quanto mais você balança, mais ela dinamiza, Sim. entendeu? E dava para conciliar o trabalho Dava. Com atividades as atividades? espíritas? Ou daqui para ali, pô, hoje eu não vou não, Não, tô cansado. eu sempre fui assim, eu tive esse defeito Pode ver. De de ser De comprometido. não faltar. não faltar, sabe? Agora que eu estou ficando mais preguiçoso, mas Que nada. eu sempre zelei por essa questão de chegar, de assumir uma coisa e quando assumir, cumprir, entendeu? Isso é muito Quando eu bom. não assumo, eu não tenho compromisso, mas se eu assumir, eu gosto de cumprir. Viu, jovens? Fica a dica aí. Agora, uma coisa que é muito interessante para o seu Zé, né? A gente está vendo aí que desde 73 o senhor está aqui, perseverando, trabalhando no bem, fazendo caridade. E nesse período de perseverança, como é que foi as idas e vindas da porta larga, porta estreita? O senhor vivenciou alguma história? E Deodete, antes dele entrar nesse tema, eu só queria, assim, uma curiosidade que é bem legal. Eu queria que o senhor explicasse, assim, só muito rápido, antes de entrar nessa conversa aí. Qual foi sua impressão aqui do Amazonas, quando o senhor viu? Porque a gente sabia da dificuldade de que tinha para lá de água, né? Quando o senhor chegou aqui, viu o rio, viu essas coisas assim. Mudou um pouco? O senhor viu, é aqui que eu vou ficar? Como é que era? Como é que foi era essa o Amazonas nessa transição, época? Na verdade, eu quando vim para cá, eu vim para voltar logo, né? Certo. Ah, era? Olha só. Meus pais não queriam que eu viesse, a família não queria. Mas, rapaz, tu vai pra lá, pra Manaus, Tem ninguém rapaz. lá, né? Não Tem tinha ninguém família. lá, o que é que tu vai fazer lá, rapaz? Tu aqui já tá trabalhando, o que é que tu vai fazer lá? Meu pai, né? E aí eu digo, não, pai, eu vou e se não der certo eu volto. E nunca voltei. Olha, então deu certo. Deu certo, né? Aí, E aí eu quero, pra concluir, lá só tem índio, o pessoal falava naquela época. Oh, lá. meu Deus. 73, né? 70. Tu vai pra lá, que lá só tem a onça no meio da rua. Você ouviu onça aí no meio da rua? Achou alguma? Onça no meio da rua, tu vai pra lá, rapaz, lá é só índio de onça. Eu digo, não, mas se o pessoal tá morando lá, eu também vou. E aí cheguei aqui, não vi onça, não vi nada, né? Vi foi um progresso aqui, né? O pessoal trabalhando muito. E a Zona Franca nessa época estava Tava no auge. no auge, né? E era muito movimento. Muita gente fazendo compra aí na Zona Franca, né? Legal. Foi isso aí. Já, aí, verdade. E aí, seu Zé? E nessas idas e vindas, né? Desde 73 até 2023, como é que foi as suas quedas, as porta larga, porta Só foi estreita? coisa boa. Coisa boa, Só foi coisa linear, boa. assim. Não, eu tive uma porta larga aí nesse meio. Teve uma porta larga aí nesse Tive, meio? tive. O senhor quer comentar um pouquinho sobre... Até para mostrar para as pessoas que todos nós... Somos Eu- passíveis disso, né? Eu estava frequentando a federação assiduamente, né? E aí, a mãe desses meninos, mãe da Seus Érica, filhos. A onça braba. a mãe da Érica apareceu na minha vida. Uhum, sim. E começamos aquele namoro e tal. E apareceu também uma outra pessoa, um colega meu, um conterrâneo,
me dando conselho para mim sair da praça, que a praça não dava dinheiro, que caçamba era que era bom. Caçamba? Para me vender os carros, vender o que eu tinha e comprar uma caçamba. Aí. Aí foi quando eu entrei na Porta Larga, né? Isso é um obsessor que chegou... Rapaz, deveria ser, né? Só para o pessoal ficar Olha entendendo. essa ideia. Se eu trabalhar como taxista, aí chegou um cara e disse assim, olha, Vai ganhar venda mais. seus táxis e vem comprar uma caçamba. Tem que o senhor- serviço aqui na 319, tu vai ficar rico. E eu Olha larguei a porta estreita e fui atrás da riqueza. E no final das contas, nem larga, nem estreita. Fiquei quebrado. Mas o senhor- Nem carro, nem nada, né? Mas o senhor conseguiu comprar caçamba? Comprei. E o que aconteceu? Mas não deu certo. A caçamba, eu tava... Comprei a caçamba, arranjei um serviço para trabalhar aqui, carregando pedra em bloco ali da Ponta Negra para fazer aterramento do porto aqui. A caçamba com 3 dias bateu o motor. Meu Deus. Aí. E aí o dinheiro que eu tinha, eu dei pro cara da caçamba e fiquei sem dinheiro. Eu, naquela época, para fazer um motor de uma caçamba, era 10 mil cruzeiros. Nossa, é muito dinheiro. 10 mil cruzeiros, naquela época, era como se fosse 50 mil hoje. Eu acho que era difícil, ninguém tinha. E a caçamba? É. Aí a caçamba eu devolvi pro cara, Ele devolveu o dinheiro? me devolveu nada, me devolveu um Corcel velho e eu fiquei andando Essa nesse foi a Corcel. negociação. E aí foi quando eu saí do centro espírita e fiquei viajando de motorista empregado para os outros. Viajando pra onde? Daqui para Porto Velho, Pela BR-319. pela BR-319. Aí fiquei trabalhando de motorista empregado para outras pessoas, né? E aí foi quando eu, nesse período que eu fiquei aí viajando na estrada, eu tomei uma cerveja e saí fora fiquei na Porta Larga, né? Aí voltou Voltei o que eu era, sabe em que... Campina Grande, lá no Paraná. Não voltei não para Campina Grande. Não, Aí- mas voltou o sentimento Ah, de o bebê. sentimento de bebê, sim. é. E a Voltou o obsessão sentimento. voltou? Que isso começou Não, com a a obsessão bebida, não veio não, porque eu já tinha um contato com o centro espírita, já fazia uma prece, né? Já sabia, né? Já sabia o remédio. o remédio. Já fazia uma prece Então ali. quer dizer, posso beber, pô, final Aí, fazer Vou rapaz, fazer uma parece prece e já toquei. Beber que eu vou me resguardar aqui. Aí, rapaz, chega uma certa ocasião que eu digo, não, eu vou ter que voltar para o centro espírita mesmo. De vez. Aí eu voltei, fui frequentar o Bom Samaritano, lá na Cachoeirinha. Já outra casa. Outra casa, não era mais da federação. Por que não voltou pra lá? Porque tá... Não, porque tinha uma pessoa lá que estava coordenando que não era do agrado assim. Sabe como é que é? A gente quando Sim, está no centro afinidade, espírita né? assim, aqui nesse trabalho nosso aqui, da Alta de Souza, a gente começa a compreender todo mundo e respeitar todo mundo como ele é. Certo. Sim. Mas nessas casas espíritas, a gente chega, quando muda o diretor, o cara muda tudo. O cara muda o dia da reunião, o cara muda não sei o quê, e não se identifica com muita gente, e esse cara não se identificou. E ele era militar também, mas não tenho nada contra ele não, entendeu? Eu só não voltei a frequentar a federação. Aí fui para o Bom Samaritano. Eu estou frequentando lá, já estou trabalhando lá, já estou trabalhando no tratamento espiritual, lá no domingo à noite, que o tratamento espiritual lá é domingo à noite. Eu acho que até hoje ainda é domingo à noite. Continua, né? Continua domingo à noite. Isso, em que ano era isso? Isso era em 97, 96, era antes de 97. De 73 que o senhor veio pra cá, o senhor se afastou, só voltou em 90? Eu fiquei na federação 8 8 anos. anos. 8 anos, né? Aí depois eu me afastei e fiquei uns tempos que eu não sei quanto. Sim. 73 com 8 anos dá 81, né? Por aí. É, 81. 81. Eu me casei, aí voltei a frequentar o centro, mais ou menos em 90, já estava com uns 4 ou 5 anos frequentando lá o Bom Samaritano. Aí se afastou uns 10 anos. Não, se afastei uns 7 anos, 6 7 anos. anos, né? É. Relativo. E aí, eu acho que foi menos, porque os meninos meus já levavam para evangelização lá no Bom Samaritano. Ah, então lá já tinha atividade de criança. Já tinha lá no Samaritano, já tinha. Bacana. Os meus meninos foram evangelizados lá, a Érica, o Henrique E o e o E. E a gente estou lá nesse tratamento espiritual e chegou 4 ou foi 5 jovens lá. Desconhecido, que eu não conhecia, ninguém conhecia. Um era o César, Olha, jovem. o outro era o Tatinho, o Célio e a irmã dele, que é a Cecília, e mais uns 2 primos. Eles foram fazer o que lá? Chegaram lá, entraram e ficaram lá, né? E falaram lá com o presidente, que era o Tonico. O Tonico também até já desencarnou. E aí, esse cara entrou, nós ficamos olhando, ele foi e falou com o Tonico, aí o Tonico, tudo bem. Aí fez a prece, para iniciar lá a palestra do Evangelho, e falou,
aqui esse rapaz aqui, ele está falando aqui, veio falar comigo, dizendo que está falando de um trabalho aqui que eles fazem de campanha Alta de Souza, e no final do tratamento espiritual, quem quiser participar dessa conversa, fica aqui que ele vai explicar. Aí tudo bem, fomos para o tratamento espiritual, nessa época da rapaça, deu passo, voltou, terminou, o pessoal foi embora. Aí ficou eu, esse seu Ailton aqui. O seu Ailton aqui. Seu Ailton. Ficou o seu Ailton, ficou a Esperança, que hoje ainda até lá. Esperança que até é advogada. Ela é bem antiga aqui, ela é bem conhecida. E a filha dela. E aí o César apresentou o trabalho da campanha para nós. Para vocês 4? Para nós 4. O resto foi embora? O resto foi embora. E o presidente ficou lá. Ah, sim. Também escutando a conversa lá. Aí quando terminou, ele perguntou assim, vocês querem fazer a campanha? Eu digo, eu quero. Conhecer, né? Vamos conhecer esse trabalho. Porque eu, mas o Ailton, os centros espíritas não têm trabalho social assim, né? Sim, são poucos. A gente costumava, de final de semana, eu com o Ailton e mais algumas pessoas, visitar o Dr. Thomas ali, visitar o Chapeau Prevot lá na colônia, a gente ia de ônibus. Isso todo domingo a gente fazia essas visitas. Por conta de vocês mesmo? Por conta nossa, a gente gostava já de fazer essas coisas, né? Aí quando chegou essa oportunidade da campanha, aí foi preencher o nosso... Nossa, era o que estava faltando ali. Estava faltando. E aí, quando foi no domingo seguinte, a gente já estava fazendo campanha. O César foi lá, deixou sacola, deixou quase regulamento, deixou o evangelho. E que campanha é essa? Como é que é? Que campanha é essa? A campanha Alta de Souza. Eu sei. Não, ele quer explicar um pouquinho, As pessoas como é que o senhor explicaria essa campanha para as pessoas que não conhecem? A campanha de fraternidade é uma campanha que a gente se desloca do Centro Espírita, né? Faz uma preparação antes do Centro Espírita, lê uma página do Evangelho, faz uma preparação, tem todo o roteiro. E aí a gente sai do Centro Espírita visitando os lares, entregando uma mensagem consoladora e pedindo um donativo qualquer, um kit de alimento, uma roupa usada, um calçado. Esse é mais ou menos o papel da campanha, divulgar o Centro Espírita e buscar um donativo. Esses donativos materiais, eles são revertidos às pessoas mais carentes que frequentam a Casa Espírita. Então, esse é um papel da campanha, né? Um objetivo da campanha é esse, mais ou menos, né? Deixar uma mensagem consoladora nos lares, né? Sempre as pessoas vão de dupla, batendo de porta em porta, né? Dá o seu recado. A turma atende bem? A turma atende bem. Para entregar uma mensagem espírita? Eu faço campanha já... Desde essa época, o senhor se vinculou a essa atividade, né? Porque assim, eu, com a minha visão, né? O senhor tem a sua história... Mas eu lhe conheço, desde que eu lhe conheço, a campanha de fraternidade. Desde essa época a gente faz campanha, né? Olha só. Isso é um exemplo de caravaneiro, né? Desde essa época a gente faz a campanha. Agora uma coisa muito interessante, seu Zé. Qual foi o momento de alguma visita a algum lar que lhe marcou na campanha? O senhor tem algum fato, algum momento que lhe marcou nessa campanha para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo? Temos. Eu estava... A primeira pergunta sua é se eu tive alguma rejeição em algum lar, né? Se alguém rejeita. Isso. Eu estou com esse tempo todo fazendo campanha, 97 para 23, dá mais de 20 anos. 30 anos. 24, não. 93? Eu nunca, desde 93? Nunca bati lá para uma pessoa me receber mal. O que acontece é a pessoa às vezes não querer a carta. Não quero a cartinha não, porque eu já ajudo e tal, mas assim, a campanha, as pessoas têm uma receptividade muito boa. Nossa, as minhas primeiras campanhas foram terríveis. Eu nunca encontrei. Eu sim, desde o primeiro, né? Eu chorei. Eu não sei se a pessoa estava no mau dia... Mas eu queria desistir, não queria mais fazer a campanha. Minha primeira experiência foi terrível. Chorei, porque eu imaginava isso. Eu vou chegar na casa, vou entregar uma mensagem. Tu lembra, tu estava comigo, era minha dupla. E aí a pessoa me tratou super mal e eu não estava esperando aquilo. Eu sou mole, pareço dura assim, mas eu sou muito mole. Mexeu no orgulho. Doeu, ele falou isso. Mas quando a gente volta, né, e faz a avaliação e tudo mais, na semana seguinte a gente tem que fazer a arrecadação e tem que bater, fingir que nada aconteceu. E a gente foi lá. E a pessoa tratou diferente, entendeu? Então, assim, a partir daí eu comecei a fazer campanha e realmente ele é um trabalho do nosso orgulho, né, de
de reforma íntima, e é dolorido isso. Então, eu comecei na campanha desse jeito e eu só fui para posto de assistência, conhecer outra atividade, depois de ter passado na campanha. Eu tenho 2 casos para contar de campanha. Por favor. Ainda no Samaritano, a gente Vocês continuaram fazendo campanha lá no Bom Samaritano? Não, lá não tem Não mais. foi, né? E onde foi essa campanha que o senhor fez? Na Cachoeirinha. Essa No Centro turma Espera. levou vocês para outro canto para fazer, foi? Quando eles foram lá apresentar a campanha... Foram aí fazer cantou. por lá, Não, nas não foi. remediações, Eles, né? Nas eles mediações. implantaram a campanha e nós ficamos fazendo a campanha. Foi bom você me lembrar. Até que eu me lembrei. Nós fizemos a campanha durante uns 3 ou 4 meses lá. Essa equipe que eu te falei. Eu, o Ailton, o Henrique, meu filho, e a filha da Esperança. E nós chegamos um certo dia lá, estava escrito na porta um papel pregado para a gente não fazer a campanha. E tinha uma pessoa que vinha abrir o centro para a gente entrar para fazer a preparação da campanha. Essa pessoa chegou... Que dia era esse? Dia de domingo. Dia de domingo. E tinha uma carta lá para não fazer a campanha. De repente, essa pessoa que abriu a porta chegou e falou, olha, o pessoal reuniram aí e deixaram um recado aqui que não é para vocês fazer a campanha, não. Eu falei, mas por quê, rapaz? Não sei, eles reuniram aí, não é para fazer campanha. Aí tudo bem. Não fizemos a campanha, ela abriu o centro, era evangelização de manhã, das crianças. Aí eu fiquei triste, né? O Ailton também ficou meio triste. Não fizeram a campanha nesse Não dia. fizemos campanha nesse dia, não. Aí pegamos as coisas que tinha, guardamos, a sacola, essas coisas. E o César estava fazendo o posto de assistência lá no Japim, onde era o Leonardo Malcher. Santo Espírito. Um postinho lá. No domingo seguinte, eu fui lá pro Japim. Japim. Aí o Serra estava fazendo campanha sozinho lá, eu me juntei com ele e fui fazer a campanha. Aí comecei a fazer a campanha lá no Japim. Aí foi quando nós se unimos, né? E ficamos e estamos até hoje aí, né? De lá nós construímos a casa lá, esse centro lá, que era o Leonardo Malcher, compramos esse terreno, construímos o centro, depois ganhamos essa doação aqui, que é onde está o cemitério hoje, e nós estamos nessa luta aí até hoje, estamos juntos aí, né? Não pararam mais. Não pararam mais. Oh, o irmão de outras eras. Irmão de outras eras. O César, a minha primeira campanha foi com o César, né? Lá em Boa Vista, eu nunca tinha feito. Pois é. E assim, dessas histórias aí, aparece casos nessa campanha? Tem um caso da campanha... Que o senhor tem para compartilhar com a gente aí? 2 casos aí, né? 2, é? 2 casos. Então, Tem um primeiro. caso da campanha, eu não sei se vocês lembram, que Manaus, nessa época, tinha muita estância ainda, tinha muita casa de madeira. Sim. Acho que vocês não lembram, não sei, são tudo novo. Não, a gente parece novo, assim, porque o trabalho no bem faz bem, mas a gente é Eu velhinho. lembro porque na minha cidade a maioria é casa de madeira. Hoje. Nós fomos fazer uma campanha na Rua General Grisélio, ali na Cachoeirinha. O Centro Espírita, o Bom Samaritano, na Cachoeirinha, na Carvalho Leal. E nós fomos fazer a campanha na General Grisélio. E estamos fazendo uma rua lá e deparamos-se com uma estância. A estância é um local onde tem bastante Casas, né? casinhas, né? Que É as tipo um pessoas, beco, pessoas né? alugam, né? Que hoje a gente chama de kitnet. Não sei. Kitnet. Hoje, naquela época, chamava de estância, né? É verdade. E era embaixo e em cima. E os meninos ficaram fazendo a divulgação embaixo, visitando os lares de baixo, e eu subi para fazer em cima. E chegando lá num lar, tá uma discussão lá num casal, brigando, discutindo. Assim mesmo eu bati a palma e o rapaz parou a briga e veio me atender. Aí eu falei da campanha para ele. Diga, nós estamos aqui fazendo um trabalho assim, né? E aí expliquei a campanha detalhada para ele, dei uma mensagem para ele, a mensagem falava de Deus. O título da mensagem era Deus. E aí o rapaz leu aquela mensagem e nós fomos embora. Deu o recado, domingo que vem a gente volta aqui novamente. Tá bom, fomos embora, descemos. Nós voltamos no domingo seguinte, o rapaz veio me agradecer de chegar naquela Deus. Você não agradece a mim, não, agradece a Deus, rapaz. Agradecer por quê? Porque ele parou de brigar? Ele falou para mim o seguinte, que na hora que ele ia entrando na cozinha, que eu bati palma, que ele voltou, ele ia pegar a faca para esfaquear a mulher dele. Deus me livre. A importância da campanha, né? Entendeu? Ele falou para mim, olha, o senhor bateu a porta aqui, eu ia direto na cozinha pegar uma arma para matar minha mulher.
Mas quando eu li essa mensagem aqui, eu peguei essa mensagem e vi aqui o nome de Deus, eu acalmei meu coração e não fiz nada com ela. E hoje nós estamos bem. Graças a Deus. Eu dei assistente espírita. Aí eu falei para ele o endereço e ele frequentou lá o centro espírita com ela ainda alguns meses. E depois eu não sei mais que rumo eles tomaram. Mas esse foi um caso. Uhum. Outro caso foi aqui no Mundo Novo. Nós estamos fazendo campanha. Já aqui pelo cemitério. Aqui pelo cemitério, isso. Estamos fazendo campanha, aí chegamos numa casa, uma senhora, já foi no dia da arrecadação. Uma senhora trouxe um saco assim, cheio de bola de futebol, tudo rasgada e furada. Qual o sentido, né? Aí eu Aceitou. não quis pegar, né? Digo, não, tem que pegar, né? E aí eu peguei essa sacola de coisa usada, agradeci a ela, dei outra mensagem. Então eu achei aquilo meio estranho, sabe? Não sei se é uma situação para contar um caso, mas eu não sei qual é o sentido da pessoa, né, dar uma doação dessa, assim, só bola furada, rasgada, era Que bem não vai umas ser, 15, né? rapaz. Mas nós como Servidores do Cristo. servidores do Cristo, Você né? levou? Sim. Levamos. Trouxemos, levamos para o centro espírita. E lá nós damos um outro jeito nelas, né? Mas mostramos para ela que Aceitou do mesmo jeito. aceitamos do mesmo jeito, né? Eu não tenho, assim, uma palavra mais adequada para dizer, mas eu acho que é isso, o sentimento, né? Se eu chegasse assim, não vou carregar essa bola, deixa você estar dando só essa porcaria, né? Então era diferente, né? O nosso sentimento primeiro Nossa, é Aí a gente esse, não né? estava agindo conforme o Cristo pede Não pra estava gente agir. agindo como Cristo manda. Então, quer dizer, tem momentos que a gente tem que ter um pouquinho de tolerância, de paciência, Claro, né? E aceitar a pessoa como ela é e botar o barco para frente. Mas Verdade. mas já recebeu doação que tu não conseguiu carregar na hora? Não. Coisa grande assim? Não. Só Não, coisa só pequena. coisa pequena, é. Coisa assim, mais ou menos no volume que dá pra gente trazer, né? É. Um saco de farinha? Não, sabe? Aquele assim de Às vezes interior. uma senhora me deu uma carrada de livros, eu tive que buscar o carro para pegar os livros, né? Foi mesmo? Tem um bocado de livro Mas aqui, aí cara. eu trouxe o livro, botei aí de cemitério, o livro não serve para a escola, aí não serve para nada e ficou lá como... E eu lhe pergunto, no dia que não tinha doação, a tristeza? Não, Apatia? não. A mensagem chega do mesmo jeito. O importante da campanha, de qualquer trabalho de divulgação do doutrina espírita, é a mensagem, né? Mesmo que aquilo que a gente arrecada é um complemento. Se a gente arrecadar, beleza. Se não arrecadar... Verdade. Mas a mensagem ficou lá na casa da pessoa. Essa mensagem é que conta, né? Então, A gente é só instrumento, a gente está só levando a mensagem. A gente E não a está mensagem fazendo nada. precisa então chegar. a importância do trabalho é levar a mensagem e se calhar de cair o negocinho. É ótimo, né? é bom porque tem alguém- ajuda as famílias, né? Tem alguém que está precisando, né? E tu já parou, Aqui você na já nossa- parou para pensar que, na verdade, você está dando oportunidade. Para outra pessoa fazer Fazer a caridade. Cara, ainda tô em casa não fazendo nada no domingo de manhã. Eu tô espantada ainda com a história do cara que esfaqueou a esposa. Porque imagina o poder que a mensagem tem de ir lá e quebrar ali um sentimento que poderia virar um crime ali, né? Eu estou lá em casa um dia desse e chegou uma senhora batendo palma lá, pedindo um quilo de alimento. Mas sempre ela passa, né? Aí eu digo, rapaz, não tenho não. Rapaz, quando ela deu as costas, eu me lembrei. Digo, mas rapaz, mas é possível um caravaneiro negar um Que quilo é de arroz? legal. Olha aí a consciência. Aí eu digo, vem cá, senhora, a senhora quer dar ideia de arroz para ela. Então, quer dizer, a gente vê como o sentimento da gente muda, né? Muda. De repente, né? Muda. É o Esse que o é o grande Donete fala, trabalho. é a nossa luta com o homem A nossa velho, luta né? com o homem velho, A né? gente tá sempre se burilando, né? Ninguém nasceu perfeita. Eu digo, um Mas a caravaneiro gente é negando perfeitinho. Já pensou? Isso acontece com a gente. E por incrível que pareça, a gente que faz campanha, a gente é muito cobrado nesse sentido, né? Sempre aparece alguém pedindo, alguém solicitando. Eu tenho um dado exemplo aqui desse companheiro meu aqui de 50 anos, que não está aqui presente, que é o Ailton. Hoje, seu Ailton, Todo né? mundo conhece ele, né? Tá aí embaixo, Mas- Ailton? Não, o Ailton não tá aí não, mas o mais interessante, você vê que há tanto tempo que a gente vem pro centro espírita e tal, aí vê a afinidade, só no
que podcast é interessante fazer entrevista? Que a gente fica sabendo de histórias. De histórias porque que... seria interessante, tá? Seu Zé E você ele, tá aqui no meu lugar aqui, conversando. É, e porque falando. eu conheço seu Zé verdade. só da campanha. Exatamente. Eu também. Dos momentos que a gente encontra junto aí, eu só vejo ele feliz. Só foi felicidade na sua vida, seu Zé? Olha, nos momentos que eu não conhecia a doutrina espírita, eu era feliz, mas uma felicidade que não era construtiva, né? Uma felicidade passageira. Que eu estava bebendo, eu estava alegre, estava cantando, estava dançando, no outro dia eu estava chorando. Então essa felicidade não era uma felicidade que me agradava, né? E alguma coisa falava mais alto dentro de mim que eu tinha que ter um outro rumo. E frequentei algumas casas, sem ser casa espírita, fui nas igrejas, na igreja adventista, fui em algumas igrejas, mas faltava alguma coisa. Mas eu sempre procurando sair daquele rumo, né? E aí encontrei essa doutrina maravilhosa que me tirou, né? Que me ajudou bastante e tem me ajudado. E aí, depois disso, eu sempre digo que eu sou uma pessoa feliz. O senhor se considera Eu me feliz, considero né? uma pessoa feliz, porque eu não E tenho o que reclamar. assim, ó, porque assim, eu lhe conheço fazendo campanha, né? Hoje, o senhor ainda realiza campanha porque, assim, eu sei, né, que o senhor tem um histórico de saúde, né? O senhor teve uma dificuldade com o seu pé e tudo mais. O senhor tá na batalha aí. É que tá na campanha. Tá na campanha, né? Aí, De muleta, viu? pois Não é, Zé? olha O que isso. aconteceu É a de persistência. tanto andar, deu problema no pé? Rapaz, não sei, rapaz. Isso foi de tanta dó, isso é do meu karma mesmo, né? Pois é, né? O que aconteceu, seu Zé? Não, aconteceu que eu tive um câncer de pele, né? Um melanoma. Foi uma pontinha, né? Uma É uma manchinha no pé. preta, né? E era câncer. Olha só. Tá tratando? Foi tirado já. E eu fui no médico hoje, aí apareceu mais uma outra inflamação do lado aqui. Aí ele quer que eu faça uma outra biópsia, Certo. para ver se é alguma coisa da doença, né? Mas eu acho que vamos esperar em Deus aí que não vai ser nada. Ah, não, o senhor tem merecimento aí. Agora, uma coisa que é muito interessante, né, seu Zé, das histórias, né? A história até de lei de ação e reação, né? Que os nossos ouvintes querem saber, assim, né? Diz que tem uma história sua aí do trânsito. O senhor lembra aí que o senhor estava dirigindo, o cara ali fechou, o senhor fechou o cara. Era tranquilo o trânsito naquela época, como hoje, assim? Hoje Era mais é. tranquilo, né? Porque Hoje é mais tranquilo? Não, naquela época. Ai, velho, Mas então tinha gente concordo. braba ali no trânsito? Como Tinha. hoje tem muito. Porque essa história do Deogério tá me pedindo para contar, nessa época eu ainda era caminhoneiro. E nessa época a gente andava com os caminhões, era pau de arara. Hoje não pode mais, os caminhões estavam uma capota, E gente atrás. e aí cheio de gente, como se ia Era um ônibus. era como se fosse um ônibus, ia deixar no serviço, né? Cobrava por A passageiro? empresa era empresa, né? A empresa A contratava, empresa, Eram os mesmo? trabalhadores da empresa. A empresa tinha um caminhão e eu era o motorista que pegava esse espião e levava. Aí vinha um cidadão aqui na rua, aqui no V8, no Opala, buzinando para passar. E eu não deixava ele passar. Mas era intencional? Intencional. O senhor não deixava de Ah, o senhor não queria deixar passar. Ele buzinando e eu fechava ele. E fechava ele. Encrenqueiro pouco, Aí né? chegou lá na frente, tinha um sinal, né? O sinal fechou. Aí ele desceu do carro, brabo, com um revólver na mão. Eita. Eita, seu Zé. Aí mandou eu falar, quem é que fala, né? Tira o caminho, fala aí pra te dar um tiro aqui na tua boca. Aí, não, meu amigo, desculpa aí e tal. Foi um erro de Eu tô O senhor errado. ficou carinhoso. Eu tô errado mesmo. Aí o cara, tá bom. Aí entrou no carro e foi embora. Aí depois que os caras foram embora, o espião, tá aí, só sabe porque o senhor não falou com a gente. Eu digo, agora? Agora que o homem foi embora, que vocês estão bravos também. O carro cheio de peão, né? Depois que os caras foram embora... Se os tá caras aqui ficam bravos. contando a história, é porque sobreviveu, né? Exatamente. Tinha uma coisa... Aí o senhor continuou fechando? Não, até Parou. hoje, quando o cara buzina atrás de mim... O senhor já... Oh, meu Deus, aprendeu. Esse Aprendi a aprendizado. lição. Aprendeu a lição? Foi pelo amor ou foi pela dor nesse Foi caso? pela aí? dor, né? Pelo Pelo susto. medo, pelo susto. Ele não lhe atirou, então foi pelo Foi amor. pelo cisto, né? Pelo Pelo susto. susto. Pois é, rapaz. Então acontecem umas coisas na vida da gente engraçadas, né? Se a gente Eu não souber sei se- lidar, né? Eu não sei se serve pra gente estar contando aqui, mas deve servir, né? Tudo Pra quem certo. tá ouvindo aí, quem vai ouvir ou tá Agora eu ouvindo. vi aqui. Esse, Mas- Zé, e deixa eu lhe perguntar. Deixa ele falar. Vai contar outra história. Não, ele vai contar a história, mas a gente quer saber aqui, ó.
O senhor só faz campanha ou o senhor tem outra atividade no Centro Não. Espírita? Eu faço campanha, mas tem outras atividades na Casa Espírita, né? A gente participa das atividades mediúnicas, a gente participa do estudo no sábado à noite, que nós temos uma metodologia na nossa casa, né? Porque várias casas, eu acho que é 5 casas que usam essa metodologia de Alto de Souza. Aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus. Se eu me lembro, não sei se eu me lembro do nome de todas, mas tem aqui o Cemitério de Luz, tem o Pão Nosso, tem o João Evangelista, e tem o Gerson Gonçalves e o Eurípides Passanufo, né? Isso. Então, esses centros espíritas, a gente trabalha dentro dessa metodologia, né? E aí tem as palestras, eu participo da triagem também na segunda-feira, do tratamento espiritual na quarta-feira e do estudo sábado à noite, e é alguma coisa como voluntário aí que dá para fazer, né? Que nós temos uma obra social, e essa obra social tem uma demanda meio grande, e às vezes quando a gente pode ajudar, a gente ajuda naquilo que a gente pode. O Reinaldo esteve com a gente aqui na última vez, e ele falou que 2, 3 vezes no ano a turma sai aí para fazer a rota, né? Que é viajar para outros cantos. O senhor já viajou? E a gente sabe... o senhor é viajado, né? Eu já viajei bastante. Eu sempre digo aqui pro pessoal do Centro Espírita que virei turista sem dinheiro. Com todos Como é nós. turista sem dinheiro? Como é que é? Viagem sem dinheiro, como é que pode? Como é que é isso aí? Possível. Como é que é isso? A Né? turma hoje chora, pô, não dá, não sei o quê. Como é que é isso aí? Eu já tenho o quê? Eu tenho umas 7 concafras por aí. Concafras? É. O que é O concafras? que seria Concafras? Concafra é um encontro, né, de trabalhadores que se reúnem em um determinado local para fazer um encontro, né? E esse encontro, né, a gente vai estudar o Evangelho de Jesus, vai estudar e vai praticar, fazer as práticas, né? Onde vai pessoas de todo o Brasil e até pessoas de outros países vêm para esse encontro, e todo mundo se une lá para realizar essa concafra, né? Que é meu nome, que eu não esqueça. Confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Eu já participei, acho que umas 7 vezes. E viajei sem dinheiro. Todo o Brasil, né? Todo o Já fui Brasil. em São Paulo, fui em Brasília várias Agora, vezes. César, Maranhão. Nessas viagens do interior, que essas viagens que o senhor sai divulgando espiritismo, teve alguma que lhe chamou mais atenção? Teve algum fato? É sempre um desafio, é tranquilo. Tranquilo. É. É tranquilo. Eu com o Fabiano, antes da pandemia, a gente ia muito para Parintins e Inhamundá. E Barreirinha. São próximas as cidades? Barreirinha é Parintins, Barreirinha e Inhamundá, né? Parintins é a central aqui, aí Barreirinha fica para esse lado e Inhamundá fica para esse outro lado. Nossa. E era bom a gente fazer essas viagens, a gente ia de barco, né? Tranquilo. Chegava lá, era bem recebido. Chegava lá, era bem recebido, não tinha nenhum espírita, mas Não tinha espírita? lá em Inhamundá não tinha. Tinha um senhor lá que era espírita, mas ele já tinha desencarnado. Aí tinha um filho dele lá que era simpatizante. Mas assim, um simpatizante, mas não queria assumir assim Nenhum trabalho. Mas nenhuma- ele tem um hotel lá e ele dava um espaço pra gente no hotel para noite fazer uma palestra, bater um papo. A gente Bacana. saía fazendo divulgação, convidando as pessoas para ir para esse local à noite para assistir uma palestra sobre qualquer assunto lá, qualquer tema, né? Sim. Falar sobre o aborto, falar sobre suicídio. Suicídio. E o Fabiano era o palestrante. Eu nunca fui de fazer O palestra. senhor não dava Não, palestra não? Fazia não palestra li. não? Eu não tenho esse perfil de Se palestrante. bem que só Mas, conversar com o senhor já é uma palestra. Já é uma né? palestra, conversas. Se eu Só que fizer um acha curso- que não tem. O pessoal fizeram um curso de palestrante aí, eu fiz o curso, mas não tenho. Comecei a fazer o curso pelas metades e eu saí, porque É eu vergonha? não tenho esse jeito de fazer. Se Olha for para só. mim conversar, Sim, conversar eu vai. converso. Agora, se é para mim fazer uma palestra, Aqui tá saindo uma Tá palestra. saindo né? uma palestra. uma palestra, É. Tá bonito, Tá bonito. Agora, César, na atualidade hoje aqui, como é a movimentação da campanha que o senhor faz hoje, a própria sementeira, né? De quando recebe as doações de peixe, a distribuição. Quer contar um pouquinho pro pessoal aí? nós temos uma pessoa aqui muito interessante, muito boa, que nos doa toda semana uma faixa de 2.000 peixes. Nossa. Eu não vou falar o nome dessa pessoa.
E esse peixe, ele vem aqui para a nossa obra social, que é o Centro Espírita Semente de Luz, e aqui esses peixes são distribuídos no sábado de manhã para os assistidos que participam daqui na atividade do Centro Espírita, que são as mãezinhas, né, da comunidade, e esses peixes eles são distribuídos. As pessoas levam esse peixe e também verdura, uma sacolinha de verdura. Essa verdura era aleatória. Nem todo sábado tem verdura, porque também é uma doação. Às vezes o doador da verdura não tem a doação, e aí não tem a verdura. Mas quando tem a doação, vai o peixe e a verdura. É um trabalho muito interessante, muito bacana, auxilia muitas famílias. Legal. E é isso aí. Bacana. José, assim, ó, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho, ele é para a gente acordar um pouco e ver como é que está o clima do movimento espírita, né? No Brasil, no mundo. A gente tem ciência que esfriou um pouco, né? Desde a pandemia, ou até antes um pouco já estava esfriando. Isso que eu ia falar. Na pandemia zerou. Foi. Né? E a gente está tentando... Ficou de frente, na verdade, aqueles que continuavam essa doação, porque nunca parou, na verdade, né? Nunca parou. Parou as atividades por conta das regras, né? Mas assim, tem muita mudança daquele tempo que o senhor viu para o movimento espírita para hoje, mudou muita coisa. O que a gente queria saber, assim, o que fazer para melhorar, né? Para atrair mais jovem, para atrair mais criança. Ou se está tranquilo, como é que está? Ou se é assim mesmo que tem que ser. Olha, eu acho que essa pandemia ela causou um pouco de prejuízo dentro do movimento, né? Muitas pessoas se afastaram, até hoje pessoas que se afastaram não conseguiram voltar, né? O motivo a gente não sabe, mas de repente a pandemia ela trouxe um pouco de prejuízo no sentido de frequentadores, de pessoas, né? Mas o que tem que se fazer para angariar mais trabalhadores é fazer como Jesus diz, né? A gente tem que divulgar, a gente tem que correr atrás, né? Fazer a nossa parte, né? Se a gente não... Às vezes a gente reclama porque tem pouca gente, o céu da razão de Deus carão, né? A pessoa, mas tem pouca gente, mas a gente não divulga, né? O problema é nosso, o problema não é do povo, o problema é nosso, a gente tem que divulgar, a gente tem que, né, ser mais autêntico, né? Mas eu, por exemplo, para pedir, eu sou negativo. Eu não tenho... Pedir o quê? Pedir doação, pedir coisa, eu sou Pro senhor? fraco. Por centro espírita mesmo. A campanha não vai A campanha Não, mas na campanha eu tenho coragem. Mas assim, para chegar na porta da pessoa... Eu chegar também. num comércio assim, para pedir, eu não tenho Eu esse perfil. também. Trava também? Trava. Eu não tenho esse perfil, entendeu? Vou lhe acompanhar agora para destravar. Verdade é bom de pedir. Eu sou fraco para pedir. Assim, na campanha até que eu ainda sou mais ou menos, mas para pedir eu sou fraco. E na sua visão, a criança? A criança E o jovem, qual a importância deles no trabalho? Rapaz, a criança, vê aí. A criança e o jovem é o sustentáculo da nossa casa espírita, né? É isso aí que a gente tem que investir nele, né? No É jovem, a exatamente. base, né? É porque o senhor vem de um centro espírita que não tinha, né, atividade para crianças e jovens, não é isso? A federação e tudo mais. Aí o senhor foi no Bom Samaritano, já tinha um trabalho de evangelização, tanto que os seus filhos foram evangelizados. E hoje o senhor participa do Sementeira, que faz parte da metodologia Tade Souza, que já pensa no todo, né? Desde a criança ao velho. Tanto que é o slogan da campanha de fraternidade, né? Da criança. É. E o senhor vê a importância desse trabalho como se fosse um projeto redondinho ali da Tade Souza, do que a gente oferece Eu como acho Casa muito, Espírita, muito né? interessante, né? Esse trabalho de Alta de Souza em relação à criança e à juventude é um trabalho muito bonito e é um trabalho que está pronto, né? Pois é. As pessoas a pessoa se propõe a ser evangelizador, ele chega na casa espírita e chega cru. Mas se ele chegar dentro do centro espírita que usa essa metodologia, não menosprezando as outras casas espíritas, né, respeitando todas elas, você tem o material todo pronto. Você pega e é só desdobrar. É, só aplicar, né? É só aplicar, né? Exatamente. E você ter boa vontade e aí a coisa funciona, né? Sim.
Então é a faca e o queijo. E naturalmente, a criança e o jovem que participam dessa atividade, sendo evangelizados, existe todo um programa que torna ele lá no futuro o nosso colaborador, né? Nosso O trabalhador colaborador. que vai dar continuidade na tarefa. Outra noite eu estava até brincando lá no Cemitério de Luz, que eu digo agora quem está coordenando A campanha. Não, o esclarecimento. Esclarecimento. Esclarecimento é um jovem. É um jovem. Né? Lohan, né? Lohan, né? Então, quer dizer, esse jovem que tem que ser cuidado Sim. para Deus dar sequência. Achei bonito isso. Até falei, quer dizer que eu vou ficar fora porque velho vocês não querem mais? Fui demitido? Fui demitido, né? Brincando lá na sala com o pessoal. Mas é isso mesmo, tem que investir nesse jovem, né? É verdade. Né? E é isso, porque a gente vai voltar. O próprio César, né, que o senhor falou, quando ele foi lá no Bom Samaritano divulgar a campanha, ele era jovem. 93, né? 97, um jovem, né? E hoje... Ele usava uma barba, era magrinho, né? Os jovens têm que dar sequência aí na tarefa, Tem que trabalhar o jovem e a criança, né? Tá todo mundo falando do César, né? O Reinaldo falou do César, o senhor falou do César. O César tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui, César. O César, não sei se é adequado, né, falar dele aqui, mas é uma pessoa que mora no meu coração, hein, César? Lógico. No nosso. Fica pra registro. Vou olhar ali pra câmera e falar. Declare. Deixa eu... Ô, César, um abraço aí pra ti, meu irmão. Estamos aqui nessa entrevista aqui, graças a Deus. A próxima é você. Tá marcado. Se prepara aí. Um abraço, meu amigo. Seu Zé, vamos lá. O objetivo outro objetivo desse trabalho nosso é alcançar aqueles locais longínquos, assim, que não tem trabalho espírita, Certo. né? E a gente já está lutando há muito tempo aí para tentar implantar e nada. Na sua visão, o que está faltando? Ou é difícil mesmo aqui? Rapaz, Jesus fala no Evangelho para nós que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? É verdade. Então, desde a época de Jesus, o trabalhador foi pouco. É verdade. Porque ele já falava e a gente sabe que é assim mesmo, né? Mas a gente não pode desistir, né? Nós fomos em Iamundá umas 4 vezes. Iamundá é uma ilha, é? É. Nós fomos em Iamundá umas 4 vezes, eu com o Fabiano e outras pessoas lá. Conseguimos achar uma pessoa que era espírita lá, que era uma juíza. Olha. E essa juíza gostou, nós começamos com ela lá, morava lá no hotel, que ela era de Belém. E nós conversamos com ela lá no hotel, deixamos alguns livros com ela que nós levamos, e ela é muito simpática ao espiritismo, gostou, se empolgou, queria montar um posto de assistência e tal. Quando a gente foi, no ano seguinte, ela já tinha se mudado, foi transferida para... Perderam o contato dela? Perdemos o contato. Poxa, que Ela foi transferida de novo para Belém. Aí ninguém sabia o contato dela lá no hotel, ela não deixou. Nem o nome dela? Mas já faz tempo também, né? De repente ela assiste a gente aí. De repente ela assiste. Pois é, eu não sei o nome dela. Mas foi em Iamundá isso aí, esse contato que eu tive com ela. Ei, sabe? doutora, entre em contato aí com a sabe? gente. Se ela Comenta ver- aqui. A gente quer ir Se com a ela ver senhora esse aí. podcast, né? Podcast. Ela me vê, ela vai me reconhecer, né? Com Olha. certeza. É isso que a gente quer. Que legal. Então vamos lá. A pessoa está assistindo aqui, não está entendendo nada, porque eu não sou espírita, eu tenho medo disso aí, de se eu ver espírita e tal. Tem um monte de livro para ler. Por qual começar? O senhor recomenda um livro aí para a turma? Rapaz, o livro que eu gosto de dar para as pessoas é o Evangelho. Esse aí, esse aqui. lindo. O que tem aqui no Evangelho? O Evangelho aí tem todo o código divino, né, de Jesus aí, né? Aí tá o Novo Testamento aí, todo compilado direitinho, e Allan Kardec teve esse cuidado de fazer esse livro aí, fazer essa obra-prima aí, né? E aí tem todo o processo moral que a gente precisa para o nosso melhoramento espiritual, né? Verdade. Moral. Quem Então, quiser- esse o senhor recomenda para a turma. recomendo esse aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Código moral da doutrina espírita, é isso aí. Então, quem está assistindo a gente aí quiser receber um livro desse, né? Comenta aí Comenta. que a gente dá o jeito de entregar aí. Coloca o endereço, o Quer dizer, e-mail, o e-mail. Se for em Manaus, a gente envia. Se for mandar a gente envia? Envia. É? É, vai. Coloca o e-mail que a gente entra em contato, né? Por e-mail. Exatamente. Envia. Agora, seu Zé, uma coisa muito interessante.
Porque o programa, o podcast, a gente está vindo muito para quebrar barreiras, né? Porque todo mundo, quando fala assim, espiritismo, aí pensa num bocado de coisa e fica com medo na casa espírita, né? E aí, como fazer com essas pessoas? Essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado com elas, falar as palavras certas na hora certa, né? Porque a gente sabe que a gente já conhece a pessoa, às vezes batendo um papo com ela, a gente já sabe que ela é um pouco resistente nesse sentido. E a gente tem que ir com muito cuidado, né, para poder chegar a alcançar o objetivo, que é mostrar para ela que a doutrina espírita ela é formada através de fatos. Então, ninguém está inventando nada. Porque fatos, ninguém pode admitir um fato. O fato, ele existe, né? E a doutrina espírita é baseada em fatos. Não sou eu que digo isso, é o seu Kardec aí. Qual um fato aí que o senhor... Olha, um fato é a existência da alma, por exemplo. É provado, né? Por A mais B que a existência da alma tem várias maneiras de provar. São fatos. E outros fatos. Agora, uma coisa que é interessante, né, seu Zé? Que tem muitas casas espíritas, né? E tem muitas religiões também, né? Aí quando você vai numa determinada religião que diz assim, aqui a gente expulsa o diabo. O que é o diabo na visão espírita? Rapaz, o diabo na visão espírita é o irmão nosso, né? E os nossos irmãos evangélicos expulsam ele e o centro espírita faz o que com ele? Acolhe. Como começa a acolhida? Rapaz, essa acolhida a gente acolhe num diálogo fraterno, né? Numa comunicação, né? Numa psicografia. Então, há as várias maneiras de acolher essas criaturas, né? E tem médios mais videntes que têm a possibilidade de enxergar e de ouvir, esses conversam diretamente com esses companheiros. Doutrina, né? Através do Evangelho, né? Então, há várias formas de doutrinar esse rapaz. A gente já entrou nesse tema, seu Zé, assim, um pouco sobre a mediunidade, sobre a visão do médium, né? Por exemplo, onde não tem espiritismo, tem médium? Olha, médium... Em todo canto? Médium, lendo Corrente Magnética, aquele livro antigo, né? Que é o primeiro que saiu, o Maurício Crispim, ele fala lá que a maior pandemia da humanidade chama-se obsessão. Verdade. Né? E aí, por quê? Porque todo mundo é médium. Todo mundo tem algum espírito do seu lado. Bom ou não muito bom. Mas, então, essa influência nós temos, todo mundo tem. É a mediunidade, né? A mediunidade, todo mundo é médium. Não existe uma pessoa não existe um encarnado que não tem mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Tem pessoas que têm mediunidade, mas não aflora. É isso que eu ia lhe perguntar. Desde o começo, antes da campanha de fraternidade, que o senhor é atuante, o senhor, desde o começo, trabalha vinculado à mediunidade, né? Então, o senhor já viu espírito, alguma coisa? Ou a sua impressão é só na intuição mesmo? Eu nunca vi um espírito. Na reunião mediúnica, nunca escutei, nunca vi. Eu faço sentir, eu sinto a presença do espírito, a aproximação do espírito eu sinto. Mas, assim, não tem mais para detalhar, assim, para saber, para conversar. Não, é porque o senhor acabou de falar que tem uns que são mais ostensivos e outros são menos, né? Mas nós somos espíritas e médiuns, assim, por convicção mesmo, porque é um fato, né? Não preciso enxergar um espírito, ouvir, ter isso. Eu nunca vi um espírito, mas eu acredito que existe um espírito, né? Pode? A gente sabe. Isso que eu queria lhe perguntar, assim, também, né? Dá a impressão que por a gente ser espírita... Aí todo mundo vê. Todo mundo vê. Todo mundo ouve. Tira até brincadeira. Todos que falam... Olha, tem alguém do teu lado segurando no teu ombro. Quem nunca falou isso? É assim, ó, eu chego com o senhor assim, olha, tem um espírito aqui falando que é pro senhor fazer isso. O senhor vai acreditar? Qual o crivo disso? Como é que faz? Olha, é difícil a gente... Depois que a gente conhece um pouquinho o espiritismo, é difícil a gente acreditar nisso, né? Para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, às vezes ela fica assustada, ela tem medo, né? Mas é preciso saber se essa pessoa que vai falar, que eu tenho um espírito aqui, como é que ela é? O que é que ela faz? Qual é o procedimento dela no dia a dia? Como é que é isso? Tem que ter uma credibilidade, né? Sim. E a doutrina espírita ajuda a gente a entender isso. Já pensou? Olha, vamos chamar o Zé aqui, que ele é mais antigo.
Para desinfectar uma casa que tá cheia de espírito. O senhor ia nessa aí? Existe uns fenômenos que é preciso, mas não é assim também. Não né? é dessa forma, né? Mas uma coisa Essa muito é interessante também é os ouvintes que estão nos ouvindo, seu Zé, tem vários fenômenos acontecendo na casa dele, né? Vamos supor assim, o filho lá trancado no quarto, sem conversar. Tem algum fenômeno mediúnico acontecendo? Deve ter, né? Copo caindo, batida na porta, vulto. Esses fenômenos são os fenômenos primitivos. Mas não vou dizer primitivo, mas foi um dos primeiros fenômenos que surgiu, por isso que a doutrina espírita surgiu, por causa de batidas, né? Mesa girante. Então, o Kardec, visitando esses ambientes das mesas girantes, foi onde ele chegou à conclusão de que havia alguma coisa inteligente por trás daquelas batidas, por trás daquelas mesas dançantes, girantes. E aí foi quando ele chegou à conclusão que os espíritos, porque como é que uma mesa, um objeto de madeira, vai me responder uma pergunta de matemática, de física? Então, por trás disso tem alguma coisa, e essa coisa é o espírito. E na casa dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que tem vários fenômenos mediúnicos acontecendo e as pessoas não acreditam, dentro da família. Porque eu conheço famílias que o filho incorpora, ou uma pessoa está em depressão e aí fala, olha, a presença espiritual, mas a pessoa não acredita, mas está com aquele conflito dentro de casa. Sim. Eu acho que aí tem que partir deles, né? Porque nós não podemos abrir a cabeça da pessoa e botar... Mas o sofrimento está na casa da O pessoa. sofrimento está lá. A gente tem que fazer o quê? Coloca no livro da prece. Colar no livro de prece, rezar para ela, fazer oração para ela, né? Agora, e ter paciência e esperar que ela realmente possa abrir o seu coração e compreender. Mas, seu Zé, não tem centro espírita na minha cidade, está acontecendo tudo isso. Eu tenho vergonha de falar, porque ninguém vai acreditar em mim. A pessoa vai ser tratada como O louca, que eu faço? Estou sozinho aqui, estou ouvindo Mas vocês eu tô agora. sentindo, né? O que eu faço para amenizar? Aí é difícil de responder, né? Não tem nada, nenhuma dica Só para... para prece, oração. A prece? Prece, oração, mas a pessoa que está lá com a situação nem reza, né? Esquece até de rezar. Né? Verdade. Esquece até de rezar, né? Ela não tem ninguém que oriente, não tem ninguém que chegue lá e diga para ela alguma coisa. Aí como é que faz? É verdade. Só que hoje está ao alcance de todos nós, né? Agora, hoje, a proposta que o Deus Dete falou, né? Esses livros ajudam? Ajuda, Com isso aí é o certeza. ideal. É para entender, E eles né? tá disponível PDF, tem mensagens no Google, né? Quem tem acesso à internet. Essas situações que você está falando, tem que buscar os meus, né? Que é esses meus aqui, meu da internet, né? Exatamente. Com certeza. Uma coisa interessante que assim que eu quero compartilhar quando eu não era espírita, né? Eu conheci o espiritismo lá no Centro Espírita da Lília, né? Eu fui lá visitar, né? No dia eu já olhei ela, a gente já casou. Mas assim, no meu trabalho tinha algumas pessoas que eram espíritas, né? E eu vi assim que eles eram bem intelectuais, Muito assim, intelectuais. né? Da conversa que eles tinham, eu não entendia nada, né? E ele falava assim, cara, se um dia eu for dessa doutrina, eu não queria nem ser, porque Ele achava muito distante. era né? muito distante, assim, que os caras falavam de coisa ali que estão tirando Falar isso, de né? coisa que você não sabia o que era. Só leio minha Bíblia aqui, não tem isso escrito, não. Hoje a gente vê que nesse meio, o seu Zé que tá... O senhor Taxista. já viveu tudo aí para viver. Hoje o senhor está aqui mais velho que nós aqui no trabalho, a gente está correndo atrás. E na verdade eu descobri que não tem nada disso, né? Que a vivência espírita é o quê? É você confraternizar com as pessoas, né? Pô, desde a criança ao velho, como a gente costuma falar. E tem pessoas que têm medo, né, de entrar nisso, achando que é coisa do outro mundo. É de outro mundo estudar espiritismo? Não, são coisas naturais. Estudar espiritismo é muito natural. São coisas simples de aprender? É simples de Qualquer um aprender. aprende. Qualquer um aprende. Qualquer um. Já sou velho, não vou entrar mais nessa. Existe isso? Não existe isso, não. Na doutrina espírita nós recebemos todos, né? Concordo. Da criança, do jovem, do adolescente ao caducano. Caducando a melhor idade. Todo mundo é bem recebido lá. E tem esse papel do trabalho social, né? O senhor já fez muito trabalho É um social. trabalho social interessante. Ajuda também quem está passando por essas dificuldades? Ajuda, né? O trabalho social, ele ajuda em diversas maneiras, né?
São várias maneiras de ajudar, numa palavra, numa mensagem, né? Alguma coisa material, uma cesta básica, uma conversa, um bate-papo, um diálogo, tudo faz parte. Isso tudo é bom, né? Agora, seu Zé, o senhor está tanto tempo aí ainda com o trabalho social, né? Temos trabalho social que o movimento aqui de Manaus faz, né? No 25 de abril, né? Lá na Praça das Meninas, né? Que chama Praça... 25 de abril? Ou dezembro? Nem sei. Não, mas É na depende. praça da prefeitura, né? Tá falando do quê? Do Natal. Natal, É né? dezembro, pô. Tu falou abril. Ele tá com a data. Não, 25 de abril é lá, é aniversário da minha cidade, lá em Campo Grande. Por isso que eu remeti o 25 de abril, mas é 25 25 de dezembro. Aí foi um erro meu. A confraternização Como de Natal. como é esse trabalho lá na Praça das Meninas? Ou é Praça Dom Pedro? Acho que é Dom Pedro. É né? Dom Pedro. Esse trabalho, eu acho que ele já está no 10º, não lembro mais. Já faz alguns anos que... Algumas décadas, né? Algumas décadas que... Eu não sei se é década, mas... Mais de 10 nós já anos. tem Mas trabalho. no dia de mas faz Natal, o anos. senhor não tá em casa com a família? Não. O senhor não tá, não? Dia de Natal, sempre eu estou lá na praça com as mãezinhas lá. Olha só. Fazendo o nosso Natal, que é o Natal... O nosso Natal é lá. É o Natal com É Jesus, o né? Natal que com a gente Jesus. Então Né? o senhor abre mão do conforto do lar, de estar ali para ir para Aquele rua. banquete. Há uma turma, há uma equipe, né? É uma equipe unida que se propõe a sair de seus lares e ir fazer essa confraternização com aquelas pessoas. Pois é, mas lá. aí tu já tá... por exemplo, tu falou que fazia campanha sábado, domingo de manhã. É o dia do churrasco, cara. Aí agora, 25 de dezembro, Então, Natal. eu vou pra rua. Pra rua, Daqui a pouco, a cada podcast vai ter um A dia gente- aí que eu vou ver que eu não tenho tempo pra nada. Como é que é isso? As A pessoas- gente vai dando prioridade a algumas coisas que a gente simpatiza, né? Sim. Aí a gente vai priorizando. E as outras coisas a gente vai deixando um pouquinho de lado. Mas isso não é uma exigência, isso é uma coisa voluntária, né? É uma coisa Voluntária. nossa, né? Verdade. A gente está ali porque a gente gosta, porque é bom, é interessante, né? Você conversar com aquelas criaturas ali sofridas, falar de Jesus, falar do Evangelho, abraçar. E de repente, né? Você consegue moldar um coração daquele, né? Você não, a mensagem, né? Até porque se pensar, tá todo mundo em casa, né? Comendo lá a sua comida É preferida. porque o nosso Natal é no dia 23, né? A gente comemora antes. Nós comemoramos até o que sobra do nosso Natal lá, a gente leva para as mãezinhas lá, leva, né? Né? Então, O arroz, o vatapá, as coisas. tá todo mundo em casa, tranquilo, como se o mundo fosse... O mais perfeito. E O se meu você for pensar bem nessas pessoas que moram na rua, ou que estão aí à mercê, né, da noite, da violência, ficam sozinhas e elas recebem esse carinho aí desse esse povo, carinho, né? É uma festa, né? É. E só vai para É esse uma canto festa ou vai para espiritual. outro lugar? Mas tem mais atividade? Tem. Tem outras atividades, né? Durante o dia tem atividade de visita aos hospitais. Isso no dia 25. Tudo no Natal. Vão para os hospitais. Vão para os hospitais, vão nos hospitais infantis, visitar os hospitais dos adultos, né? Vamos para ruas, atender as pessoas na rua. Tem várias atividades. Tem atividade lá na Praça do Remédio? Tem atividade na Praça do Remédio, que é de manhã cedo, né? No dia 24 também. Né? É, não, de 25 de manhã. 25 É 25 de manhã, No bem dia 25 cedinho. de manhã, essa atividade é interessante, rapaz. Eu nunca mais fui. Eu sempre ia, nunca mais fui. Mas é uma atividade bacana, que chega cedinho lá, a turma está acordando, a turma lá da pesada, né? E aí Ô, a gente, gente as está pessoas de chegando boa, lá com a sopa e cantando uma música e fazendo uma prece e conversando com eles. É muito interessante, um trabalho muito bacana. Bacana, né? Aí eu vou te perguntar um negócio aqui. O espírita, então, acredita que a vida continua, né? Isso, Continua mesmo? continua assim. Prova? Prova-se. Senão Jesus não teria nenhum sentido de ter vindo aqui trazer essa mensagem para nós, né? Como ele falou que na casa do meu pai há muitas moradas, e essas moradas Ficam- vai ficar sem ninguém? Mas o senhor já Você vai conversou ficar- com algum vai- que já foi embora? Vai ficar só com alguns, então essas moradas são preteadas para nós, né? É verdade. O senhor já conversou com algum que foi embora? Não, eu converso sim, mas não pessoalmente, assim, converso através de outro médium. E eu lhe pergunto agora o seguinte, agora eu quero ver. Como é que fica, o que é o cemitério então hoje, assim?
O cemitério, rapaz, é um local onde a gente deposita os nossos restos mortais, né? Porque não tem onde botar, né? Tem que botar em algum lugar. E por que E que a esse gente vai lá dia de esse novembro? lugar, a gente vai dar no dia 25 de novembro. Não, Não, dia 2 de Dia 2 novembro. de abril? De De novembro. novembro. É. A gente, dia Vocês 2 vão de- pro cemitério 2 de novembro? Fazer o quê? Vai levar uma mensagem de conforto lá para aquela turma, né? Que está ainda muito sentida com a morte do seu parente, do seu familiar querido. E por que ela está sentida? Está sentida porque geralmente o sentimento dela está como se aquela pessoa estivesse ali, né? Mas aquela pessoa, aquela essência que é o espírito, ela não está lá. Às vezes nem o resto de mortais não estão mais. Não tá mais, né? Mas essas pessoas que estão lá, elas estão ainda com remorso, acreditam que não vai ver mais quem já morreu. Existem algumas pessoas que realmente acreditam que acabou tudo, né? Acabou tudo. E a gente está lá para mostrar para ela que não acabou. Se ela tá Que a lá, vida algum continua. motivo deu pra ela tá E lá, lota, né? né? Lota o... Lá no estado. E E, a e gente vocês ficam o dia lá? fica o dia, Até a noite. até a noite. A gente leva 20 mil mensagens, 25 mil mensagens, e às vezes não consegue distribuir tudo. Todas. Mas a gente distribui boa parte. E tem as pessoas que visitam os túmulos, né? Daquelas pessoas que estão muito sofridas, a gente passando pelos corredores lá dos túmulos, a gente vê que tem pessoas muito chorosas, muito tristes ali, e a gente pede licença e conversa com a pessoa, pergunta se aceita fazer um culto, e essa pessoa às vezes aceita fazer o culto, a gente faz o culto, conversa com ela e faz uma oração, faz uma prece, essa pessoa se acalma, se tranquiliza, né? Deixa uma mensagem com ela, deixa um evangelho, quando tem evangelho disponível, e assim a gente vai disseminando a doutrina espírita. A doutrina espírita consoladora, é consolador prometido, aquilo que Jesus realmente prometeu para nós, né? Já pensou? Você tá lá sofrendo, recebe uma turma lá e você quer entender o que está acontecendo aí. Não é para estar sofrendo, né? Só foi uma viagem, né? Já que vai renascer de novo. Então vai chegar o momento que todo mundo vai ficar indiferente para a morte. Já que eu vou entender o que está acontecendo, como é que vai ser isso aí? Não, eu acho que tem que ter o respeito, né? É. A morte, a gente sabe que a morte, Faz parte da vida. verdadeiramente a morte não existe, né? Só a morte do corpo. Só a morte do corpo. Quem A está morte- assistindo a gente que está sofrendo, preocupado, às vezes muito doente, situação... o corpo, que ele é orgânico, ele morre. Tudo que é orgânico nasce e morre, É. né? Mas o espírito, ele não morre, porque o espírito, ele é imortal. Então, esse espírito, que é essa mente, essa individualidade, esse não morre. Esse Zé que está falando aqui hoje, esse Zé não morre. Esse Zé, ele vai continuar do jeito que ele é aqui. Sim. Esse corpo que José está habitando, ele vai ficar aqui. Mas José, ele vai continuar. Então, essa é a prova da existência da alma e eu acredito nisso. Por isso que nós estamos aqui. Concordo. E nessa caminhada aqui que nós estamos, a missão que foi dada está sendo cumprida? Bom, a gente tem uma programação quando a gente vai reencarnar, né? Quando a gente reencarna, a gente tem toda uma programação. Agora, se a gente vai cumprir aqui, varia No muito. no seu entendimento, o senhor com o senhor mesmo, com a sua consciência, o senhor está numa certa idade e tudo mais, o senhor olha para a sua juventude e tudo mais. Como é que o senhor encara isso? Assim, o senhor acha que se eu fosse hoje, desencarnasse hoje, eu estaria com a minha consciência tranquila? Eu acho que eu estava. Legal. Esse sentimento que a gente tem que ter sempre, todos os dias, porque a gente não sabe o dia de É amanhã. porque né? o que eu fiz de errado, eu sei que eu fiz. Mas eu nunca Mas não é fiz, um peso, né? Não eu tem não que fiz ser. coisa de errado que prejudicasse outros. É As coisas de errado que eu fiz prejudicou a mim, né? verdade. Não, isso já é... Muita lição, né? Não, mas faz prejudicado parte. foi o senhor, né? A gente não pode ficar sendo vitimista, eu não né? posso ser vítima de ninguém, né? Vítima de mim mesmo. Não posso. Exato. Esse peso a gente não pode carregar, não. Mas eu acho bacana a gente ter essa reflexão, assim, né? Do que a gente está fazendo, assim, a gente está dando o nosso máximo, o nosso melhor. E eu vejo que o senhor é muito, assim, um exemplo mesmo a ser seguido. E uma coisa muito interessante, seu Zé, para falar aqui para os nossos ouvintes, né? Essa jornada toda aí, né? Que o senhor tem aí, o espiritismo, o seu espiritismo. Se voltasse atrás, se arrependeria de ter conhecido o espiritismo? O que é que o espiritismo impactou na sua vida? O que é que trouxe de
de felicidade? O que o senhor tem a falar para as pessoas aí? Olha, se eu tivesse de falar alguma coisa, era só agradecer. Era só agradecer, porque a doutrina espírita para mim foi uma luz. Foi não, é uma luz. Ela não foi, ela é. Porque a doutrina espírita me mudou bastante. Algumas tendências que eu tinha não chegou a exteriorizar-se, né? Por causa do espiritismo. E eu sou muito grato, né? E eu quero também aqui agradecer a um cidadão que me levou para a Casa Espírita, que o nome dele é Juvenal, estou me lembrando dele aqui, não sei nem se ele está aqui. Opa, seu Juvenal. Já Não está aqui aonde? Em Manaus? Aqui agora. Não, agora, aqui na né? presença. Porque ele lembrou, né? Esse cidadão eu devo muito a ele, foi ele que... Dê um alô pro seu Juvenal aí. Ele está me ouvindo, se ele estiver aqui. Ele deve assim. É Juvenal. Ele foi a pessoa que me insistiu várias vezes para me levar para o Centro Espírita. E a primeira vez que ele conseguiu me convencer para levar para o Centro Espírita, eu fiquei, estou até hoje. Olha Obrigado, só. Juvenal. Você esteja, né? Você esteja. Zé, e assim, a missão, né? Você nasceu na Paraíba, veio na pra Paraíba. cá. Ficou, você assim, no remoto da mente, tinha alguma missão lá? Veio pra cá, abandonou, deixa pra outra vida, como é que é isso aí? Rapaz, eu acho que missão nem tive lá nem aqui. Porque missão é uma coisa muito Grande. grande, né? E aí eu faço tão pouca coisa para achar que eu tenho Oxe, missão. só que acha que é pouco. Então deixa eles missionários aí para esse pessoal, Chico, essa turma aí, realmente são missionários. Mas nós somos só um trabalhadorzinho simples aí. Mas você teve uma missão familiar, né? Tive um compromisso familiar, É. cumpri meu compromisso familiar, acho que eu cumpri, né? Não sei. Não sei onde eu errei, mas o que eu pude fazer de melhor eu fiz. Só deu seu melhor. Então manda um alô pra Paraíba aí, o que o senhor tem a falar pra turma lá? Conterrâneos, Paraíba? queridos. Conterrâneos, amigos aí da Paraíba. Um abraço aí para todos, eu estou aqui nesse podcast. Podcaster? É. E se alguém da Paraíba aí tiver assistir esse podcast e me conhecer, manda o meu abraço aí, fraterno para todos. E um abraço aí para todo mundo. Bacana. E aí, seu Zé, o que você tem para falar para a sua família, né? A Tá lhe vendo agora. A família minha, eu tenho uma filha maravilhosa, né? A Érica. E nesse momento agora da minha saúde aí, se não fosse ela, é claro que a gente não fica desamparado, porque Deus, Ele Sempre não desampara a aproveita. gente, sempre dá um outro jeito, né? Mas ela foi sensacional. Até hoje ela está sendo, hoje nós fomos no médico, ela se preocupa muito comigo e eu desejo para ela que tudo de bom para ela, que ela tenha muita saúde e viva bastante. É, minha colega de Top. trabalho. Top. E os meninos? Os meninos também, os meninos têm o seu jeito, né? São um pouco diferentes, mas são meus filhos, são os filhos que eu mereço e um abraço para eles e tudo bem. São 3 filhos? São São três filhos filhos, também. 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos, que legal. Tenho 3 filhos, agora tenho 2 netos, né? E um bisneto. Tudo recém-nascido, né? Oh, meu O mais velho tem Deus. 4 meses. Não sei se é... Que felicidade foi essa, né? Mas nasceu tudo pertinho do outro. Que assim. bom, pra aproveitar. Legal. E qual é o momento de aposentar do espiritismo agora? O momento de aposentar é a eternidade. Pois é, né? Vai se aposentar do Todo espiritismo dia é dá para ótimo. trabalhar, né? Todo dia, né? Espero estar aqui e lá, né? Pô, certeza. acordei devagar, mole. Ah, hoje não O vou. que eu não. faço? Vai assim mesmo? Tem dias que a gente está meio triste, não está com vontade de ir para o centro espírita, mas eu vou para o centro espírita, eu vou ser beneficiado, por que é que eu não vou, né? Verdade. Se eu for pensar que eu vou ajudar os outros, eu não vou. Mas a gente é o beneficiado Mas se eu primeiro. pensar que eu sou beneficiado, eu vou. É verdade. Que é mais pra gente. É do o que motivo, né? É. Eu tô indo pro centro espírita porque lá eu vou Eu curar minhas preciso. dores, Lá, eu vou curar lá é minhas... lugar de doente, né? É verdade, a gente, todos nós somos, né? Vou contar só um exemplo aqui. Esse braço aqui meu foi cortado aqui, trabalhando, e minha mão ficou assim com defeito. Ó. E eu fiquei com o braço na tipóia, nessa época eu frequentava um bom samaritano.
Fiquei com o braço na tipó e deixei de ir para o centro espírita. Eu frequentava a mediúnica lá. Aí passou uns 3 meses, eu voltei para o centro espírita e fui para a mediúnica. Com o braço, assim, você foi? Não, já estava mais ou menos. Aí uma entidade, o mentor espiritual perguntou, por que você não vem mais? Você deve estar com 3 meses que você não vem, José. Por que você não vem? Não, eu estava com o braço cortado. Meu filho, você estava dentro do braço, mas a sua mente estava boa. Tá boa. É verdade. Isso foi o Espírito falando, né? O Espírito falando. Você não trabalha com o braço aqui não, meu filho. Você trabalha com a mente. Me deu um carão, né? Tá vendo? Ô Zé, e não vamos esquecer, né, do nosso irmão Betão, né? Lá de, o Betão. lá de É de Macapá. Macapá agora. né? Betão, meu amigo. Cheio de amigo. Nós estivemos com ele lá na Concafra. Na Concafra, né? Mas o Betão tem uma história pro seu Zé, né? Não? Tem história. Lá quando o senhor caiu de... Você não caiu? E aí? Sim, O senhor sofreu um acidente, foi? Foi um acidente de moto. Isso foi em 2012. Eu sofri um acidente de moto e aqui da frente daquela igreja. Aquela igreja grande que tem ali, né? Na hora que eu sofri o acidente, eu estava caído, a Arlene ia passando. A Arlene era assistente social aqui do Centro Espírita, aqui do Cemitério de Luz. Ela me viu, parou. Seu Zé, o que foi isso? Eu digo, eu me acidentei aqui e tal. Aí eu peguei meu celular e disse, liga pro Betão aí, que eu estava com a perna quebrada, né? Quebrou no acidente. No acidente. Pô, Zé, olha... Essa é a sua perna. É campanha. É Eu sofri um campanha. acidente, quebrei a perna, Fazer aí campanha. eu digo, liga pro Betão. Aí o Betão é a coisa mais difícil do mundo é entender um telefone. Ela ligou, ele ia passando, ia entrando na Cidade Nova. Olha. Pra Ele vir é pra cá. ortopedista, né? Ortopedista. Aí ele parou o carro e foi direto lá onde eu estava. E lá ele me socorreu. Botou minha fatura era exposta, aí ele colocou, botou Ai, o nossa. rosto no lugar. Com aquela delicadeza. Delicadeza. Doeu? Rapaz, foi... E eu sei que ele cuidou de mim, me tratou, foi muito bom, foi muito generoso. É um dos caras generosos, o médico generoso que eu já vi foi o Beto. Eu cheguei lá no hospital com ele, eu estava na maca e tinha uma senhora dentro de um carro infartando e o pessoal era forte e o pessoal não conseguia tirar. Ele desceu do carro, me largou na maca e pegou essa mulher, botou no braço. Ele é grandão. Ele é grandão. Pegou essa mulher, botou a mulher no braço e levou para a sala uma sala que tem lá que dá um nome, né? Sala de recuperação. De urgência lá. E pegou a mulher e balançou assim, a mulher tornou. Nossa. Ele fez isso. E o pessoal, os outros médicos falam, pô, esse cara é doido, né? Os outros médicos ignoram, né? Ignora. Ele lá foi lá e... Ele chegou comigo lá na ambulância, ele foi me acompanhando na ambulância até o pronto-socorro. Uma água pro Zé. Quando chegou lá, ele mesmo foi quem pegou a maca e me levou, não chamou maqueiro, não. Não tinha- Me levou direto para lá. Chegou lá, o doutor olhou minha perna e disse, rapaz, nós temos que estar difícil a perna do homem. Eu disse, não, doutor, nós temos que dar um jeito que é meu tio. É teu tio, é? E ajeitaram minha perna. Mas o Betão é gente boa. Ele é. Betão. E a perna tá boa hoje? Tá dando Tá pra boa, trabalhar? bravo. E é essa que tá com problema hoje? Não, essa é a outra. Essa daqui a do acidente é uma, essa do câncer é outra. Seu negócio é com a perna, né? Não sei o que foi que eu fiz com esses pés. É por isso que veio pra fazer campanha, né? Campanha. Alguma coisa eu não sei o que foi que eu fiz. Alguma coisa eu fiz, né? É, nada é por acaso. Valeu, meu filho. Muito obrigado. Então pronto, né? Tamo... Agora, Zé, então estamos chegando no momento final do nosso podcast, Pod Luz aí, né? Sim. O que você vai falar aí dos nossos ouvintes aí? O que quer desejar para eles? Uma mensagem aí, essa mensagem vai ficar para a eternidade. Vai. Eu quero desejar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, desejar para eles saúde, que eles possam compreender essa mensagem simples de hoje aí, e algum de vocês tiver interesse, busque a leitura através dos livros espíritas, da literatura espírita. Tem muita coisa boa, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que está disponível aqui no nosso podcast. É só vocês entrar em contato conosco, aquele que desejar receber um Evangelho segundo o Espiritismo,
nós enviaremos. Comentário aí no... Comentário, deixa Vai seus receber, comentários né? e recebe. Então, um abraço aí para todos. Aqui há os que são espírita também, deixando meu abraço aí. E fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Então, né? Isso aí, gente. A gente agradece a oportunidade, seu Zé, disso compartilhar. Sei que tem mais história, né? A gente que está sempre nos corredores, né, das atividades. Nós vamos ter, inclusive, agora, né, nesse final de semana, um encontro fraterno, né, que vai acontecer aqui no Sementeira, sábado e domingo, né? Então, assim... queria convidar também para participar do nosso encontro fraterno, que a inscrição está aberta, né? Quem quiser participar e conhecer a oportunidade também, né? Que tem muitas pessoas que conheceram esse método de trabalho, essa doutrina consoladora, através do encontro fraterno. Então fica aqui o convite, né? E quem conheceu o seu Zé a partir desse vídeo aqui, já teve aqui o que é ser amigo dele, né? Mas a gente que convive com ele mais próximo... É bem mais que isso, né? Bem mais. E fica essa recordação aqui para sempre estarmos vendo aqui, acompanhando. E o que ele falou é como esse copinho aqui, né? Só esse pouquinho de água, né? Ele tem bem mais aqui, né? Muito mais a contribuir. Talvez aí a tampa nem feche aqui. É verdade. Mas... Deu para perceber que ele é cheio de amigo, né? Então cola no seu Zé. Que ainda faltou histórias aí, né? Mas deixa para a próxima oportunidade. Né? Fazer seu Zé e seu Ailton. Verdade. Beleza. Então, agradecemos de coração a presença aqui. Obrigado né? aí. Eu que agradeço, né? Muita paz e muita luz aí para os nossos ouvintes aí, né? Muita paz, muita luz. E é isso aí, pessoal. Isso aí. Até logo. Até a próxima. Um abraço a todos.